Bom dia, pessoal. Como a Magali me apresentou, meu nome é Benison. Eu vou falar um pouquinho aqui do que foi o meu TCC, a minha monografia de especialização, que foi na Cidade Velha, as duas, falando especificamente sobre os grafites aqui na área. Então a gente pode perceber que aqui na Cidade Velha, vocês vão ver mais à frente, existem dois tipos de grafites. Você tem o grafite mais espontâneo, ao exemplo, são esses aqui que nós temos na parede, se apropriando do espaço da parede, né, da paisagem, e dando uma nova significação aqui para o bairro. Esses grafites aqui, na verdade, seguem uma tendência que é global. Se a gente for pegar os bairros onde nasceu o grafite, no Bronx, nos Estados Unidos, grande parte desses bairros pobres e marginalizados eles foram apropriados por esses grafites, certo? E há uma pequena questão que nós temos que fazer também, porque existe no Brasil uma dicotomia entre o que é grafite e o que é pichação. É apenas no Brasil. Em outros países você não vai encontrar distinção entre o que é grafite e o que é pichação, tá? A pichação ela vai ser conceituada aqui no período da ditadura militar, que eram aquelas intervenções que os jovens faziam na parede protestando contra a ditadura militar. Como eles utilizavam o piche como material, se deu o nome de pichação. E os traços mais elaborados, com letras garrafais, geralmente coloridos, é o que é chamado de grafite. Sendo que no mundo inteiro, tanto aquele traço mais simples, que é a assinatura chamada de tag, é considerado grafite no mundo inteiro. Só aqui que tem essa distinção entre grafite e pichação, tá ok? Mas na essência, os dois são a mesma coisa. Então esses grafites aqui, eles acabam dando uma nova roupagem ao bairro. Sendo que nos países, por exemplo, Estados Unidos e Europa, eles participam do processo de gentrificação ou gentrification. O que é isso? Seria um aburguesamento, uma elitização dos espaços da cidade. Então aqui ainda não se viu o grafite como uma forma de gentrificar esses espaços, mas como uma forma, muitas das vezes, de se comunicar algo, de se denunciar e também se territorializar as gangues através das pichações, que elas ainda demarcam alguns territórios através dessa imagem das pichações. O outro tipo de grafite que nós vamos ver aqui é um grafite temático de um projeto de educação patrimonial chamado Rua, que foi o que eu analisei na minha monografia. Ele se chama Rota Urbana pela Arte. O objetivo dele era fomentar a educação patrimonial na área da Cidade Velha através de uma nova metodologia que são a construção dos painéis de grafites, retratando o quê? Em grande parte a memória e o imaginário da Cidade Velha de Belém, das lendas e tudo mais, nos murais de grafites. Então mais à frente a gente vai ver aqui no hotel, por exemplo, o grafite de uma cobra grande feita de Miriti, conforme aqueles brinquedos de Miriti que a gente vê no Círio. Faz parte do imaginário. A Amazônia faz parte do nosso contexto da Cidade Velha aqui no Círio, certo? Então ele vai ser retratado, assim como outras histórias, pessoas que foram importantes do bairro da Cidade Velha foram retratados. Porém, não houve a continuidade do projeto. E muitas das vezes as pessoas acabaram vendo essa imagem inicialmente, causou um impacto, mas depois de um tempo essa imagem foi se tornando corriqueira, parte do bairro, e as pessoas não se atentam tanto para essa imagem, os moradores, quanto no início. Chama mais atenção mesmo para os turistas hoje. Então o que foi pensado primeiramente para os moradores, hoje não estava servindo, porque não houve mais a continuidade desse processo, portanto foi se tornando algo banalizado. Houve outra intervenção recente, chamado Despintados, da mesma artista que concebeu o projeto Rua, que é a Drica Chagas, que tem um ateliê aqui na Cidade Velha também, e que eu ainda não tive tempo de analisar, ainda está muito recente essas imagens, mas elas também não estão mais tão ligadas à questão da educação patrimonial. E se a gente for analisar esses grafites do Rua, todos são próximos a alguma área com patrimônio, que é justamente para chamar a atenção a respeito desse patrimônio. Então vocês sempre vão localizar eles perto de algum patrimônio. A ideia inicial do projeto era fazer alguns casarões históricos tombados, porém o IPHAN não permite. E aí, por conta dessa restrição, teve que ser em alguma casa que não fosse tombada e fosse próximo, para poder chamar a atenção, sendo que as cores foram alteradas também por conta da legislação, para não chamar mais atenção do que o próprio patrimônio. E também para não destoar muito do conjunto do patrimônio as cores, por isso foram cores mais suaves. Inicialmente as cores também eram mais fortes, alguns desenhos também tiveram que ser alterados para poder passar pelo crivo do IPHAN. Pessoal, só para complementar,
Tá aqui o mural que eu falei ainda agora, da cobra grande, feita no estilo de boneco de Miriti. Mas aqui tem outro elemento da cidade velha, que é a respeito de um suposto túnel que ligaria a igreja do Carmo, a igreja, deixa eu lembrar agora, acho que é a igreja da Sé. É isso, né, Sabrina? A igreja da Sé e a igreja do Carmo, que foi construída durante o período da cabanagem. Bom, isso até então é uma lenda urbana de Belém, ainda não foi encontrada até então evidências que provem que existia esse túnel, mas faz parte do imaginário da cidade velha. Então ele foi retratado também nesses grafites da artista visual Drica Chagas. Então vocês podem ver aqui a cobra grande que eu falei, e aqui mais essa lenda do imaginário de Belém. O que era importante também ressaltar é que foi feito uns QR Codes para que a pessoa pudesse pegar qualquer um com seu celular, seu smartphone, fazer a leitura desse QR Code e ter as informações sobre o porquê dessas pinturas, o que elas significam. Porém, eles foram removidos. Quando eu fui fazer a pesquisa no passado, eu visitei aqui toda a área, a maioria deles tiveram a placa com QR Code removida, onde estavam as informações, o artista que fez o desenho e tudo mais. Vários deles foram removidos, inclusive aqui, se não me engano, também foi removido. Ali atrás também da igreja de São João Batista, em que tem a Betina Ferro, também foi removido. Então é por uma questão mesmo das pessoas vandalizarem. Então acabou removendo a placa, então muitas pessoas, os turistas não têm informação. Eles veem o desenho, mas não conseguem fazer o link entre o desenho e o imaginário daqui da Cidade Velha, porque o QR Code que ia fazer essa mediação foi removido. Então não tem mais como acessar essas informações qualquer um, a qualquer hora, porque o equipamento foi removido.